essa é a ocorrência mais comum, depois da infecção urinária baixa, é a ocorrência mais comum de urgência urológica em pronto atendimento. Os estudos de pronto-socorro, de casos de pronto atendimento, eles falam que até 40% dos quadros de dor abdominal atendidos em um regime de urgência podem estar associados à cólica nefrética ou algum fator renal. Tá? Então, é importante a gente saber o que fazer diante de uma cólica. Tratar a dor, todo mundo tem que tratar, e ela tem que ser tratada. Tem que só fazer uma divisão, ter uma expertise de qual paciente você pode mandar para casa com segurança e qual deles deve permanecer no hospital. Acho que isso é o fundamental para a cólica nefrética, né? Então tá. É uma patologia muito frequente, então a principal causa da cólica é a calculose urinária. Mas, Gustavo, mas tem cólica que não tem cálculo? Tem. Estenose de Jupe. O paciente tem uma estenose da junção uretero-pélvica que tem cólica. Ele faz tomografia e não tem cálculo. É estenose de Jupe, né? Então, a incidência é de 16 para 1000, a maioria nos homens, o rápido reconhecimento e analgesia são importantes, porque, como a gente viu na aula de gestão de pronto atendimento, e é uma aula que eu adoro, porque eu estudo muito isso, como um paciente com dor e cólica tumultua o plantão, né? Esse paciente chega com uma dor, é desesperador assim. Às vezes o paciente tem uma tolerância à alta dor, ele já conhece a cólica e reconhece quando tem cólica, esse paciente chega mais calmo. Ele às vezes chega e fala, eu estou morrendo de dor, calmamente. Mas o paciente que não conhece ou que é mais sensível à dor, ele chega colocando um escândalo no pronto-socorro. E dói, gente. Não consegue sentar e fica em pé, deita. Tudo para ele, a posição é ruim. E eu acho que o mais importante é lembrar que febre, rim único, podem ser situações graves. Tá? A maioria dos cálculos abaixo de 6 milímetros será eliminada espontaneamente. Então, essa linha de corte ela é uma linha de corte bastante interessante. A dor é renal, mas o cálculo é ureteral, na maioria absoluta dos casos. Então, qual que é a causa da dor? A dor renal ela é causada pela distensão súbita da cápsula renal com mediação por fatores inflamatórios, e é isso que dói. Não é a pedra que dói, o que dói é a dilatação. A maioria dos casos, esse cálculo vai estar no ureter, provocando uma dilatação do rim e fazendo a cólica renal. Agora, pode ter um cálculo grande dentro do rim, que está obstruindo a saída ali na junção uretero-piélica, que também vai dar cólica. Mas a maioria são cálculos ureterais. Nós temos que entender e lembrar que é o seguinte, se o paciente está lá em Itapema, no Santo Antônio, e ele tem uma cólica renal clássica, você faz um exame, analgesiou, fez um exame de urina, hematúria, no paciente jovem, sem fator de risco, a dor é clássica, isso é cólica de rim. Você fez um raio-x, não apareceu o cálculo, você vai tratar clinicamente, porque a gente sabe que a maioria dos cálculos vai passar sozinho. Mas essa é uma realidade de todos os lugares que não tem uma tomografia, né? Essa é uma realidade. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais que tem tomografia há 8 anos. Não tinha tomografia. E meu pai é urologista lá e tratou cólica renal lá a vida inteira. Como? Raio-x, ultrassom, exame de urina. E clínica. Clínica, né? Clínica. Então, o cálculo, na maioria absoluta das vezes, é ureteral. E a dor da cólica, ela é nauseante demais. Então, o paciente vomita, é desse jeito mesmo. Então, a estrutura aqui do sistema urinário, os cálculos normalmente são formados dentro do rim, dos rins, migram no sentido ureteral e o paciente vai ter cólica, ele estando na emergência da Jupe ou ele estando no meato vesical, no meato ureteral. Então, ele pode ter cólica em qualquer dessas ocasiões, né? O tamanho do cálculo é importante, a posição do cálculo é importante, o tempo de evolução é importante, presença ou não de febre e saber se esse paciente tem insuficiência renal em algum grau ou rim único. Rim único é emergência médica. O paciente está obstruído, vai subir creatinina, vai subir potássio, esse paciente vai parar. E hiperpotassemia. Então, o rim único é emergência médica. Se o paciente tem os 2 rins, opa, já dá um respiro. Essa creatinina ela fica tocada, mas ela não sobe muito, né? Os colegas aqui que dão plantão no pronto-socorro, e eu converso frequentemente com a turma,
eu tenho um hábito de perguntar o seguinte, o paciente, geralmente os colegas já me ligam e falam assim, Gustavo, tem uma tomografia aqui que tem um cálculo de 7 milímetros que está no ureter médio. Pergunta, que horas que esse paciente começou a ter dor? Ah, ele teve dor 6 horas da manhã. Tá. Que horas que foi feita a tomografia? 8 da manhã. Ó, tá migrando bem esse cálculo. Ele teve dor às 6, 2 horas depois está no ureter médio. Opa, esse ureter ele tem uma complacência boa, 7 milímetros, está migrando bem. Ah, o paciente teve dor meia-noite, fez a tomografia no outro dia de tarde, às 6 horas da tarde, e tem um cálculo de 8 milímetros a 3 centímetros da JUP. Migração ruim. O cálculo está andando pouco. Em 18 horas, o cálculo não andou 2 centímetros. Então, tamanho do cálculo, posição, tempo de evolução, tempo entre a dor e a realização do exame, para você ter uma ideia de migração, de como que a coisa está indo. É importante a gente saber isso. Esse é o organograma, vou passá-lo para vocês depois, que eu montei junto com o pessoal da Unimed de atendimento da cólica renal em pronto-socorro. Depois eu deixo para vocês o acesso, porque foi eu que fiz, então é tranquilo. Então, quais são os pacientes que são candidatos a alta hospitalar? É o paciente com cálculo menor que 6 ou 7 milímetros, é o paciente que não tem infecção urinária clínica. Se fizer um exame de urina, provavelmente vai vir piúria e hematúria. A tendência é que não venha cilindrúria, a não ser que esse paciente tenha um problema renal. Mas piúria e hematúria virá. E não sejam traídos pela ausência ou presença de piúria na avaliação da infecção. Infecção nesse paciente é avaliada da seguinte forma: febre, taquicardia, queda do estado geral. É assim, porque todo exame vai vir com piúria. E 90% dos pacientes vão sair do pronto-socorro com um antibiótico, sem necessidade, na maioria das vezes. Né? Mulher tem mais infecção que homem. Mulher tem mais sepse urinária que homem. Tá? Apesar dos homens terem mais litíase. Então, paciente que tem um cálculo pequeno, com ausência de infecção, uma dor controlada. O que é a dor controlada? Chegou ali, o paciente fez um anti-inflamatório, o colega fez um anti-inflamatório, com um analgésico, e às vezes um antiemético, e esse paciente, depois de 1h30, 2 horas, ele continua bem. Ele não lançou mão de morfina, de nenhum opioide. Opa, a dor desse paciente está controlada. Né? Agora, o paciente que usou opioide, 1h30, 2 horas depois, repica o opioide. Esse paciente está com uma dor clinicamente de difícil controle. É importante no paciente que tem uma função renal boa o uso do anti-inflamatório. Nós temos só que ter um uso racional do anti-inflamatório, né? Para não piorar a função renal. Mas o anti-inflamatório, ele melhora a resposta, sabe? Ao tratamento. E um paciente que não tem muita comorbidade. Um paciente que já é um diabético grave, insuficiência cardíaca e tudo mais, se você toca a função renal desse paciente, ele pode desequilibrar. Então, uma creatinina que sai de 0,8, 0,9 para 1,9, isso é insuficiência renal aguda. O paciente vai estar urinando. Se ele é jovem, não tem problema. Mas se ele é um senhor de 70 anos, 80, já com algumas comorbidades, essa alteração de creatinina pode promover muitas alterações sistêmicas no paciente, né? E o paciente é febril, como a gente citou. O mais importante é aqui, ó. Qual paciente que demanda uma avaliação especializada ou, na dúvida, que você não mande ele para casa? Paciente febril com dor lombar. Febre mais dor lombar é igual a exame de imagem. E exame de imagem é igual a tomografia. Tá? Paciente com febre e dor lombar, ele não pode ir embora para casa sem um exame de imagem. E na maioria das vezes ele não vai embora para casa de jeito nenhum. Ele vai ficar no hospital. Porque ou é uma cólica renal num paciente com infecção ou é uma pielonefrite. Salvo as exceções. E esse paciente muitas vezes vai ficar. Então, a suspeita de infecção, dilatação muito importante, dor de difícil controle, insuficiência renal aguda, o paciente com rim único ou o rim contralateral atrófico e o rim bom com cálculo, um cálculo maior que 5 milímetros, 6 e gestante. A gestante ela deve ser mantida em observação, até que passe por um contato com o especialista, porque é uma situação diferente. Muitas vezes você não pode fazer uma imagem, você não pode fazer uma tomografia, dependendo da época gestacional. Então, é um paciente que inspira um cuidado maior.